Oi gente, tudo bom? Agosto chegou e com ele, claro, a minha TBR cheia de livros incríveis. E esse mês está extremamente variado. Tem clássico, tem suspense, tem fantasia, tem mistério, tem tudo que a gente ama. E só pra dar um contexto, porque a gente acha que todo mundo sabe, mas nem sempre todo mundo sabe o que significa TBR, que na verdade é to be read, que é a pilha de livros que eu quero ler em determinado mês ou em determinado período. Aqui são só os livros que eu pretendo ler em agosto. E vamos que vamos. Vamos começar com o clássico que tá me esperando já tem um bom tempo, que é O Retrato de Dorian Gray, que é um clássico sobre vaidade, moralidade e o preço que a gente paga pelas nossas escolhas. No Coração da Bruxa, que tem um adendo, eu comecei a ler o ano passado e eu não terminei, é uma releitura da mitologia nórdica pela visão de uma bruxa extremamente poderosa, com amor, magia e, claro, uma pitadinha de destino. Na leitura do mês de Lendo Rainha Christie, a gente tem O Fardo, que foi escrito sob pseudônimo, e é um suspense psicológico sobre segredos familiares que nunca foram enterrados de verdade. Estou surpresa porque normalmente os livros que ela escreve sob pseudônimo são basicamente dramas. Aí, pra leitura do mês do Extras da Rainha, a gente vai ler Metrópolis, da Thea von Harbor, que é baseado no filme homônimo de 1927. E fala sobre uma cidade futurista dividida entre luxo e opressão. Muito curiosa, muito, muito curiosa. E do Nightingale, eu vou ler de novo outra vez, da E. Lockhart, que é um suspense romântico, que eu nunca li nada do tipo, sobre memórias, segundas chances e verdades escondidas. Tô curiosa. É da mesma autora de Mentirosos, eu não li Mentirosos, me julguem. Nunca li nada dela, mas vamos ver o que eu vou achar disso aqui. Aí na biblioteca eu vou ler The Night We Lost Him, da Laura Dave, que ela escreveu A Última Coisa Que Ele Me Disse, uma coisa assim, eu não lembro o nome, mas eu li. E é The Night We Lost Him, que é basicamente a história de um homem que desapareceu e todos os segredos que vão ser revelados depois desse desaparecimento. Mesma pegada do outro livro dela. Aí do Sérgio Fragoso eu vou ler, na verdade reler, Véu Carmesim, que é do Detetive Scott também. E é um suspense nacional sobre... Olha que beleza! Sobre um assassinato brutal e as mentiras por trás dele. Desmistificando de vez que não vale a pena para ler livro. Aí eu já comecei a ler, mas isso fica para depois, que é o terceiro livro da Confraria dos Canalhas, que é O Devasso Sedutor, da Scarlett Scott, que eu recebi em parceria com a Faro, e basicamente a gente tem um romance de época com sedução, muitos jogos de poder e coisas que a gente ama. Aí não chegou ainda, mas eu estou na expectativa de que vai chegar, que é A Última Livraria da Terra, da Lily Brown Arnold. Foi muito bem recomendado, também vou receber em parceria com a Faro, que é uma distopia em que uma livraria guarda os segredos capazes de salvar o mundo. É uma distopia LGBTQIA+. Foi super bem indicado, estou bem animado. Outro que não chegou ainda, mas pra gente manter a tradição, eu vou receber antes do lançamento um livro novo do Charlie Donlea, que é Teia de Mentiras, que é um suspense sobre crimes não revelados e a linha tênue entre a verdade e a mentira. Charlinho vai arrasar mais uma vez. Também não recebi ainda, que é O Verão das Lanternas Celestiais, do Eliel Barberino, que é um autor nacional, novo na Faro. Ele escreveu... esqueci o nome do livro. A Última... alguma coisa. Vou deixar aqui nos cards, eu realmente não lembro, eu sou péssima pra isso. O livro é muito gostosinho, é romance de cura. E nesse caso, é uma história poética sobre encontros, despedidas e momentos que iluminam a vida. Achei muito fofo. Aí... eu recebi esse livro do autor, um presente, e eu estou amando, eu já tô lendo, que é Entre Golpes e Joias. E, gente, a gente vai ter aqui o resumo tá mais ou menos, que tá como crime, mistério e segredos de família em um suspense nacional.
Tem isso. Mas como eu já comecei a ler, eu vou dar uma pinceladinha. A gente tem o André, que é apaixonado por pé. O fetiche dele é pé, tá? Inclusive, eles vão explicar pra gente no começo do livro como é cada um dos pés e as suas denominações. Maravilhoso. Mas ele é um cara com um caráter extremamente duvidoso, tá? Extremamente. Ele vive de aplicar pequenos golpes, além de trabalhar na joalheria do melhor amigo dele. Ele tem alguns problemas familiares e a gente meio que se apega. Eu tô completamente apegada ao André, eu sei que não deveria, porque ele não é uma boa pessoa, mas eu seria facilmente amiga dele. Amiga, vamos deixar isso bem claro. Aí, vou finalizar a leitura, pelo menos da série principal de Crepúsculo, que é nada mais, nada menos que Amanhecer. Sim, estamos chegando no fim. E pra quem não conhece, Amanhecer é tipo o suprassumo da série. É o final de tudo. A gente tem ali a conclusão de tudo o que a gente viu a autora construindo. E eu espero, do fundo do meu coração, que decidam ler O Sol da Meia-Noite. Se não decidirem ler em leitura coletiva, eu vou ler sozinha, sem sombra de dúvidas. E algo que eu tava esperando ansiosamente e finalmente tá nas minhas mãos, também recebido em parceria com a Faro, é o segundo volume de Elas Absolutas, tá? Basicamente a gente vai entender o que tá acontecendo com a Ela depois das descobertas que ela fez no final do primeiro volume, tá? E temos também um que eu pulei, que eu estou animadíssima, que é uma fantasia volume único, então já anota aí, que é Predestinada, que é uma fantasia sobrenatural sobre destino, profecias e, claro, romance. Então a gente tem aqui uma romantasia, não é o meu subgênero favorito da fantasia, mas foi extremamente bem indicado, então eu pedi ele em parceria, sem contar que ele tá belíssimo, 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 belíssimo. Coisa mais linda. E veio com uma cartelinha de adesivos. Essa é o final da minha TBR oficial. Mas tem 2 livros que estão aqui, que eu ganhei de presente de aniversário e que eu quero muito ler, só se sobrar tempo. Sabemos que tempo é algo muito escasso na vida do adulto. Mas se sobrar tempo, eu quero fazer a leitura de Irmãos Menendez. Eu vi o documentário, eu sei bastante coisa sobre essa história. Eu não terminei de ver a série Monstros na Netflix, mas eu quero muito ler esse livro e ter ali um pouco mais de detalhes sobre o que aconteceu, porque para 2 irmãos chegarem às vias de fato com os pais naquela época, tá? Nós estamos falando de 1980, hoje tá parecendo algo muito costumeiro, muito normal matar os seus pais. Eu quero entender exatamente o que aconteceu. Eu acredito 100% nos irmãos, mas eu quero mais detalhes. E outro que eu quero muito, que eu tô curiosa, já tem um tempo, tem muita gente falando desse livro, já tem continuação, tá no Kindle Unlimited, que é O Casamento Perfeito, da Geneva Rose, que é um thriller, que aparentemente é aquele thriller de plot atrás de plot. E, claro, pelo perfeito a gente já sabe que o casamento não é perfeito, então tudo vai acontecer dentro de um suposto casamento perfeito. E a gente vai descobrir as verdades. Agora, se eu tiver que elencar 2 livros que eu estou mais curiosa para ler, Metrópolis e Predestinada são os 2 livros que eu estou apostando as minhas fichas, torcendo para que eles sejam favoritos do mês. Antes de eu ir embora, antes de eu me despedir, me conta se você já leu algum desses livros e por qual vocês acham que eu devo começar, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo e tchau!